Essa história é baseada em fatos reais. Existe uma armadilha silenciosa que captura milhares de mulheres depois dos 70 anos. Uma armadilha tão bem disfarçada de amor, cuidado e preocupação que quando percebemos, já estamos presas. Meu nome é Amélia Ferreira, tenho 72 anos e estou aqui para contar a história que quase me roubou tudo. Minha liberdade, minha identidade e minha voz. Se você tem mais de 60 anos ou se você tem pais idosos, por favor, não saia desse vídeo. O que vou revelar agora pode evitar que a sua família viva o pior tipo de sofrimento, aquele que nasce dentro de casa, atrás de portas fechadas, disfarçado de carinho. E se você está aqui, escreva nos comentários. Quero ouvir sua história, Amélia, porque o que eu vou contar agora só faz sentido se houver alguém do outro lado disposto a ouvir. Sempre fui uma mulher forte. Não falo da força física, mas daquela força que nasce da vida dura. Sou filha de lavradores. Comecei a trabalhar aos 13 anos. Me tornei costureira profissional aos 20 e empreendedora aos 32, quando abri meu pequeno ateliê de costura em Goiânia. Era o orgulho da minha rua. Eu costurava vestidos de festa, roupas de noiva, roupas de infância e às vezes até sonhos. Fui casada por 41 anos com um homem sério, honesto, mas calado. O Ernesto era do tipo que amava fazendo, não falando. Criamos 2 filhas, Renata e Célia. Renata, a mais velha, sempre foi a prática, organizada, racional. Célia, a mais nova, era o oposto, expansiva, emocional, sonhadora. E eu? Eu era o centro gravitacional das duas. Quando Ernesto faleceu 3 anos atrás, eu senti que o mundo inteiro estava girando sem mim. Partiu num domingo, depois de um almoço que ele elogiou tanto. Ficou bom demais, Amélia. Foram suas últimas palavras para mim. Aquele silêncio que ficou depois dele não era de paz. Era o silêncio de quem perde o chão. Nos meses seguintes, Renata ligava para mim todos os dias. Mãe, a senhora comeu? Tomou remédio? Quer que eu vá aí? E eu respondia sempre do mesmo jeito. Tá tudo bem, minha filha. A mãe aqui sabe se virar. E sabia mesmo. Sempre soube. Mas a verdade é que por dentro eu estava derretendo como vela acesa. A casa grande demais, a cama grande demais, o guarda-roupa grande demais. Tudo lembrava Ernesto, tudo lembrava a ausência dele. Um dia, depois de eu comentar que tinha escorregado no banheiro, nada grave, mas o suficiente para deixar Renata desesperada, ela fez a proposta que mudaria minha vida. Mãe, por que a senhora não vem morar comigo em Brasília? Aqui a senhora teria companhia, teria ajuda, não ficaria sozinha. Célia apoiou imediatamente. Vai, mãe. É melhor para a senhora. Lá a Renata tem mais estrutura. A senhora precisa de cuidado. Eu sempre fui forte, mas estava cansada. A ideia de não dormir sozinha naquela casa vazia parecia boa demais. Eu deveria ter desconfiado, mas naquele momento, tudo o que eu queria era sentir que pertencia a algum lugar de novo. A mudança aconteceu rápido. Renata sempre foi eficiente. Mãe, não precisa trazer tudo. Lá em casa já tem móveis, só o essencial. Vendi móveis, doei roupas, esvaziei o ateliê, coloquei minha máquina de costura, minha companheira de 50 anos, numa caixa que embrulhei com um cuidado quase maternal. Quando cheguei em Brasília, Renata me mostrou o quarto. Olha, mãe, fizemos tudo com carinho. Era um quarto pequeno, menor do que o quartinho onde eu guardava tecidos no ateliê, mas tinha uma cama confortável, um armário novo e uma mesinha de cabeceira com um vasinho de flor artificial. Sorri, elogiei, abracei, fingi que não sentia aquele aperto no peito, porque uma coisa é você visitar a casa de um filho, outra é você perceber que agora vai viver ali, dentro da vida dele, do jeito dele. Os primeiros dias foram cheios de cuidado. Mãe, descansa. Mãe, sente aqui com a gente. Mãe, quer chá? Eu era tratada como uma rainha que ninguém queria incomodar, mas não demorou muito até vir o primeiro pedido. Mãe, já que a senhora fica em casa e eu trabalho o dia todo, será que pode deixar a comida pronta quando eu chegar? Nada demais. Só um arrozinho, um feijão, uma carne. Eu, que sempre fui uma mulher de pulso firme, pensei, é só comida. Eu sempre cozinhei e aceitei. No dia seguinte, mãe, será que pode estender a roupa? A máquina já lavou. Na outra semana, mãe, a senhora poderia buscar o Gabriel na escola? Hoje tá corrido pra mim. E de pedido em pedido, a linha ficou tênue. Tão tênue que virou invisível. Quando percebi, boa parte da rotina da casa estava nas minhas costas. Eu, Amélia Ferreira, mulher que criou 2 filhas praticamente sozinha, que cuidou de empresa, que resolvia conta de banco, que organizava tudo. Eu estava virando assistente doméstica sem perceber. Eu continuei com minha postura firme, o que sempre foi minha marca, mas algo começou a me arranhar por dentro. Um dia, dei minha opinião na mesa de jantar. Renata, acho que o Gabriel está passando muito tempo no celular. Ela me respondeu com um sorriso sem sorriso. Mãe,
Hoje em dia é assim. A senhora não entende como funciona. Aquilo doeu, porque ali, naquele segundo, eu deixei de ser mãe e passei a ser a velha que não entende a vida moderna. Outro dia, mencionei que gostaria de visitar Goiânia para ver minhas amigas do antigo grupo de costura. Mãe, sem condições. A senhora não tem mais idade para ficar viajando sozinha. Não tenho idade? Eu, que viajei o Brasil inteiro fazendo cursos de corte e costura? Eu, que criava filhas enquanto Ernesto trabalhava fora? Eu, que resolvi cada problema da minha vida com minhas próprias mãos? Fiquei calada. E esse foi o meu erro. Todo lugar tem regras. Mas naquele apartamento, as regras não estavam escritas. Estavam subentendidas. E só eu precisava segui-las. Se eu acordava cedo demais, fazia barulho. Se acordava tarde demais, estava tudo bem. Mas era melhor tentar acordar mais cedo, para ajudar na rotina. Se eu assistia TV na sala, atrapalhava. Se ficava no quarto, estava me isolando. Se cozinhava do meu jeito, era muito tempero. Se cozinhava do jeito deles, faltava sabor. Aos poucos, fui deixando de ser Amélia e virei uma peça do quebra-cabeça da casa da Renata. Uma peça que podia ser movida, usada, reorganizada, mas nunca colocada no centro. O primeiro golpe sério veio quando tentaram assumir minhas finanças. Mãe, deixa eu cuidar do seu cartão. A senhora não precisa se preocupar com isso. Eu respondi imediatamente. Renata, meu dinheiro eu mesma cuido. E ela, com aquele tom doce que eu conhecia bem, respondeu. É só para facilitar, mãe. A senhora vive esquecendo senha. Eu não esquecia, só não usava com tanta frequência. Eu resisti. Mas percebi, naquele dia, que havia algo perigoso por trás de tanta preocupação. Não era ajuda, era controle. E controle é o primeiro tijolo da prisão. O momento que marcou o início do meu colapso não foi grande. Não teve briga, não teve grito. Foi simples, sutil, cruel. Eu estava costurando, sim. Finalmente tive coragem de abrir minha máquina de costura depois de meses, quando Renata entrou no quarto. Ela olhou para a máquina, para os tecidos, para mim e disse: Mãe, pode guardar isso? Fica feio espalhar essas coisas e ocupa espaço. Aqui não é igual sua casa. Aqui, a gente precisa manter tudo organizado. Eu senti meu coração parar. Ali, naquele exato momento, eu entendi. Eu não tinha mais um espaço que fosse só meu. Nem um quarto, nem uma mesa, nem um canto. Nem minha identidade, minha máquina de costura, meu instrumento de autonomia, meu símbolo de vida, estava sendo tratado como bagunça. E eu, como alguém que incomoda. Naquela noite, deitei na cama que não escolhi, no quarto que não decorei, na casa que não era minha, e percebi que pela primeira vez na vida, eu, a mulher mais forte que conheço, estava sendo quebrada, devagar, em silêncio, por amor, ou pelo que chamam de amor, e decidi. Eu precisava fazer algo, mas não sabia ainda o que. Depois daquela noite em que Renata pediu para eu guardar minha máquina de costura, algo dentro de mim se calou. Não por fraqueza, mas porque comecei a ouvir coisas que antes eu ignorava. Pequenas frases, pequenas atitudes, fragmentos de verdade que sempre estiveram ali. E quando a gente finalmente decide reparar, o mundo inteiro muda de cor. A primeira mudança veio no tom das conversas. Antes Renata perguntava: Mãe, a senhora precisa de alguma coisa? Agora ela dizia: Mãe, a senhora já tomou seu remédio? Mãe, a senhora já almoçou? Mãe, não se esqueça disso. Mãe, não faça aquilo. Era como se eu tivesse deixado de ser mãe e virado uma criança. Eu, Amélia Ferreira, que enfrentei caixeiro, cobrador, gerente de banco, dono de loja, cliente difícil e até o Ernesto quando ficava teimoso. Agora precisava de supervisão para tomar um copo de água? Aquilo começou a me corroer, mas eu ainda tentava manter a compostura. Sempre fui uma mulher firme, lembrava? Só que firmeza não é blindagem, e eu estava começando a trincar. Os dias começaram a sair todos iguais. Acordar, ajudar na cozinha, cuidar da casa, buscar o Gabriel na escola, fazer almoço, esperar Renata chegar, ouvir reclamações sutis em tom de conselho. Mãe, não precisa pôr tanto sal. Mãe, não deixa a panela no fogo assim. Mãe, não dobra a roupa desse jeito. Mãe, essa toalha não combina com a mesa. Era sempre mãe antes da correção. Como se colocar a palavra mãe tornasse menos dolorosa a crítica. Era tão sutil, tão delicado e tão destrutivo, porque cada frase carregava um subtexto. Você faz errado, você não sabe, você precisa de mim para tudo. E a pior prisão é aquela que você começa a acreditar. O estopim veio numa tarde de terça-feira. Eu tinha passado a manhã inteira limpando a cozinha. Aquela não era minha obrigação, mas eu fazia porque acreditava que ajudava, que evitava estresse, que tornava o ambiente mais leve. Quando Renata chegou do trabalho, entrou na cozinha e disse: Mãe,
A senhora não precisava ter mexido aqui. Eu gosto das coisas do meu jeito. Foi a primeira vez que minha voz saiu sem passar pelo filtro da prudência. Então por que você vive me pedindo para ajudar um pouquinho? Não é ajuda, é trabalho. Renata ficou estática, como se eu tivesse cometido um crime. Mãe, não fala assim. Eu só quero que a senhora se sinta útil. Útil. Aquela palavra atravessou meu peito como faca. Eu sou útil, Renata. Só não sou sua funcionária. Ela suspirou como quem tenta ter paciência com criança teimosa. Mãe, a senhora está interpretando tudo errado. Eu só quero o seu bem. O seu bem. A frase favorita de quem aprisiona os outros. Eu respirei fundo, mas a sensação de injustiça ficou pairando no ar. E quando alguém tenta dobrar uma mulher forte, é sempre o começo de uma guerra silenciosa. Dias depois, eu voltei mais cedo do mercado. Quando abri a porta do quarto, encontrei Renata dobrando minhas roupas dentro do armário. O que você está fazendo? Ela respondeu naturalmente. Organizando, ué. Sua gaveta estava uma bagunça. Minha gaveta. Minhas roupas. Meu espaço. Eu tinha 72 anos. Não era incapaz. E mesmo que fosse, ainda assim merecia respeito. Renata, isso é falta de respeito. Você não mexe nas minhas coisas sem minha permissão. Ela se assustou com meu tom, mas não recuou. Mãe, eu moro aqui. A senhora mora comigo. A casa precisa ser organizada do meu jeito. A frase caiu como jaca podre no meu peito. A senhora mora comigo. Não era mais. A senhora é bem-vinda. Agora era. A senhora está aqui porque eu permito. Eu senti uma raiva quente subindo pelo corpo, mas me calei, porque percebi, naquele instante, que a minha filha não ia entender meu lado. Talvez porque não quisesse, talvez porque não pudesse, talvez porque fosse mais conveniente assim. Eu sempre adorei caminhar de manhã. 7 da manhã era meu ritual, mas em Brasília, Renata achou perigoso. Mãe, não saia sozinha, não gosto. De novo eu cedi, para evitar briga, para não gerar preocupação. Depois vieram outras proibições. Mãe, não usa mais esse chinelo, é escorregadio. Mãe, não sobe no banquinho para pegar coisa no armário. Mãe, não abre a porta para ninguém. Mãe, não esquente comida sozinha no fogão. Era como se eu vivesse com cercas invisíveis ao meu redor. E quanto mais eu aceitava, mais cercas surgiam, até que um dia eu percebi, eu não caminhava mais, não costurava mais, não escolhia mais minha comida, não organizava mais meus horários, eu não vivia mais, eu apenas ocupava espaço. E quanto menos eu vivia, menos eu era Amélia. Renata resolveu dar um jantar para alguns amigos. Eu me ofereci para ajudar, claro, como sempre. Passei a tarde descascando legumes, arrumando a mesa, preparando sobremesa. No dia do jantar, tudo estava impecável. Quando os convidados chegaram, me cumprimentaram com carinho. Eu sorri. Agradeci, mas algo estranho aconteceu. Renata falava como se eu não estivesse ali. Aqui em casa é tudo corrido, mas dá tempo de manter tudo em ordem. Eu que preparo quase tudo, eu que organizo, eu ouvindo aquilo, aquela mentira tão confortável para ela. Aquela invisibilidade tão pesada para mim não era sobre mérito, era sobre existência. E naquele momento, eu não existia. Eu era a mão que corta, o braço que carrega, o corpo que ajuda. Mas não era uma pessoa, não tinha nome, não tinha história, não tinha voz. Era como se eu tivesse morrido um pouquinho e ninguém tivesse percebido. Um dia, enquanto lavava a louça, senti uma tontura leve. Era só cansaço, mas o prato escorregou da minha mão e caiu no chão. Renata correu da sala assustada. Mãe! O que houve? Nada, menina. Só escorregou. Eu tô bem. Mas ela já estava em pânico. E no mesmo dia, me fez sentar no sofá para ouvir. Mãe, eu acho que a senhora não pode ficar mais sozinha em casa. Sozinha, Renata? Eu não fico sozinha nunca. É que a senhora está começando a ficar esquecida. Aquilo me acertou como um tapa. Esquecida? Eu? A mulher que controlava cada entrada e saída do caixa do meu ateliê? A mulher que lembrava datas de aniversário, medidas de clientes, telefones antigos? Não era esquecimento, era cansaço, era opressão, era tristeza. Mas para Renata, era mais fácil dizer que eu estava perdendo capacidades. Porque quando alguém te rotula de frágil, justifica todo tipo de controle. Numa conversa entre Renata e o marido dela, que eu ouvi sem querer, ele disse: "Você reparou que sua mãe está diferente?" "Diferente como?" Renata perguntou. Repetitiva, meio confusa. Acho que está começando com problemas cognitivos. Eu senti a alma sair do corpo. Era esse o próximo passo. Primeiro te infantilizam, depois te tornam inválida. Por fim, te declaram incapaz. E eu sabia onde isso ia parar. No controle total da minha vida, da minha rotina, do meu dinheiro, das minhas decisões. E o pior, disfarçado de preocupação e cuidado. Naquela noite, deitei sem conseguir dormir. Eu olhei para minhas mãos, mãos fortes, marcadas, calejadas por anos de trabalho, mãos que sustentaram 2 filhas, mãos que construíram uma vida. E pensei, eu não posso desaparecer assim. Eu era forte, sempre fui.
E mesmo quebrada, um pedaço de mim ainda brilhava. A chama ainda existia, pequenina, mas existia. E naquele instante, prometi a mim mesma: eu não vou permitir que matem quem eu sou. Eu não sabia como, eu não sabia quando, mas eu iria lutar, porque eu era Amélia Ferreira. E Amélia Ferreira não nasceu para viver pequena. Era uma manhã de sábado. Renata entrou no meu quarto sem bater, como se fosse natural. Na mão, um envelope. Mãe, precisamos conversar. Eu sentei na cama, desconfiada. Ela abriu o envelope e colocou sobre a cama um monte de papéis. O que é isso? Uma sugestão, mãe. Uma proposta. Eu peguei o papel e quase desmaiei. Era um contrato de curatela parcial. Curatela. Como se eu fosse incapaz. Como se eu não tivesse condições de cuidar da minha própria vida. Olhei nos olhos da minha filha. Renata, você enlouqueceu. Ela respirou fundo. Mãe, eu só quero garantir sua segurança. A senhora está ficando confusa. Não percebe mais seus limites. Eu levantei da cama com uma força que nem eu sabia que tinha. Você não vai tomar minha vida de mim. Ela tentou argumentar. Mãe, não é isso. É só para facilitar. Facilitar para quem, Renata? Para você. Foi a primeira vez que ela se encolheu diante de mim. Eu estava tremendo, de raiva, de humilhação, de medo, de desespero. Era isso que eu tinha virado? Um problema a ser administrado? Um transtorno a ser controlado? Um peso? E foi naquele instante, olhando para aquele papel, que a verdade caiu sobre mim. Eu não morava com minha filha. Eu vivia sob tutela emocional, tudo disfarçado de cuidado. Naquela noite, fechei a porta do quarto e sentei no chão. Pela primeira vez em meses, eu chorei. Chorei como uma mulher que percebe que está perdendo a si mesma. Mas quando terminei, algo dentro de mim se acendeu. Eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu ia sair daquela casa. Eu ia recuperar minha vida. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. E assim, começou o meu plano de libertação. Depois daquele dia em que Renata colocou o contrato de curatela na minha cama, tudo mudou. Não entre nós. Isso já vinha se quebrando há meses. Mudou em mim. Porque naquele instante eu entendi, sem sombra de dúvida, que eu estava em perigo. Não um perigo físico, um perigo emocional, psicológico, identitário. O tipo de perigo que não deixa marcas roxas na pele, mas deixa cicatrizes profundas na alma. Percebi que, se eu não reagisse logo, eu deixaria de existir. E eu não ia permitir que a Amélia Ferreira desaparecesse dentro da casa da própria filha. Por fora, eu permaneci calma. Não confrontei Renata mais. Não discuti. Não provoquei. Aprendi que, às vezes, o silêncio é a arma mais afiada que uma mulher pode carregar. Observei cada detalhe. Os papéis organizados na gaveta da Renata, os horários em que ela saía para trabalhar, os momentos em que a casa ficava vazia, os documentos que ela guardava no escritório, as conversas que ela tinha ao telefone, até o jeito como ela falava de mim. Sim, porque eu passei a ouvir mais, a ouvir sem ser vista. E foi assim que descobri que a armadilha era maior do que eu imaginava. Uma tarde, enquanto ela falava baixo no telefone com alguém, ouvi. Eu só quero o melhor para ela, mas minha mãe não entende mais as coisas. Não. Não piorou ainda, mas ela está confusa, não? Sim, eu já procurei orientação jurídica. Só preciso que ela aceite. Meu estômago virou. Ela não queria me ajudar. Ela queria me administrar. Eu não era mãe. Eu era responsabilidade, tarefa, objeto frágil. E pior, ela estava criando uma narrativa sobre mim para justificar o controle. Uma narrativa onde eu era incapaz, desorientada, confusa. Era assim que começava a perda de autonomia de tanta gente da minha idade. E agora, estava acontecendo comigo. No dia seguinte, a casa ficou vazia. Renata saiu cedo. O marido dela, César, tinha reunião. Gabriel estava na escola. E ali, no silêncio daquela manhã, eu usei meu tempo com precisão cirúrgica. Peguei meu caderno antigo, o mesmo que uso desde 1998 para anotar medidas de costura, e escrevi: Plano de libertação. Sim, eu escrevi isso com todas as letras, e listei tudo o que eu precisava fazer. 1. Verificar meu saldo bancário mesmo sem meu cartão em mãos. 2. Saber quais documentos estavam comigo e quais não estavam. 3. Ligar para Célia, minha outra filha, em sigilo. 4. Procurar um apartamento simples, no meu padrão, sem depender de ninguém. 5. Conseguir minhas coisas sem levantar suspeita. 6. Sair daquela casa. Ao lado, escrevi: Eu não sou prisioneira. Eu só estava adormecida. E naquele momento, senti uma chama acender dentro de mim. A chama que Renata tentou apagar. A chama que o luto tentou apagar. A chama que a rotina me tirou. Mas estava ali,
viva e firme. Célia, minha filha mais nova, sempre foi sensível. Aquela que chora vendo comercial de Natal, a que sente dor pela dor dos outros, a que nunca aceitaria me ver sofrer. Mas Renata sempre fez questão de parecer a filha mais responsável, a filha que sabe o que faz, a filha que ajuda. E Célia acabava acreditando, mas eu precisava tentar. Liguei para ela em um momento em que Renata não estava em casa. Alô, Célia? Mãe? Tá tudo bem? Não. Não tá tudo bem. Preciso falar com você, mas você não pode contar nada para sua irmã. Silêncio. Aquele silêncio pesado de quem entende que algo grave aconteceu. Mãe, o que houve? Eu quero voltar a morar sozinha. Não aguento mais viver do jeito que estou vivendo aqui. Ela demorou alguns segundos para responder. Mãe, a Renata faz tudo por você. A senhora sabe disso. Célia, preste atenção. Isso não é cuidado, é controle. E contei tudo, do contrato de curatela, das críticas, do controle dos meus horários, da infantilização, da invasão do meu espaço, da tentativa de assumir minhas finanças, do silêncio que me sufocava. Célia chorava do outro lado da linha. Mãe, eu não fazia ideia. Eu sei que não. Mas agora você sabe. O que a senhora quer que eu faça? Minha voz saiu firme, tão firme, que eu mesma me surpreendi. Me ajude a sair daqui, em segredo. Mãe, isso é perigoso. Mais perigoso do que ficar? Ela não conseguiu responder. Tá bom, mãe. Eu vou te ajudar. E naquele instante, pela primeira vez em meses, eu senti algo que tinha esquecido. Eu não estava sozinha. Célia pediu que eu checasse minha conta bancária. Eu não tinha mais meu cartão. Renata tinha guardado para minha segurança, mas eu lembrava minha senha. Peguei o notebook escondido no fundo do meu armário, entre as roupas de inverno, e entrei. Quando os números apareceram na tela, meu coração parou. Ali, diante de mim, estava a prova. Várias transferências tinham sido feitas da minha conta para a de Renata. Pequenas, sim. $200 aqui, 350 ali, 120 para uma farmácia, $400 para ajuda nas compras. Eu fiquei tonta. Era isso. Era isso o tempo todo. Renata não queria só controlar minha vida. Ela queria controlar meu dinheiro. E não era porque ela precisasse. Renata tinha um bom salário, um bom emprego, um bom marido. Era porque, dentro da cabeça dela, ela acreditava realmente que tinha direito. Direito porque eu estava morando na casa dela. Direito porque era para meu benefício. Direito porque ela cuidava de mim. Mas não era cuidado. Era apropriação. Era domínio. Era uma forma de posse. E Aquilo foi a facada mais profunda, não pelo dinheiro em si, mas porque naquele instante percebi que minha filha não me enxergava como uma mulher. Ela me enxergava como um patrimônio a ser administrado. Sim, internar, a palavra que toda pessoa idosa teme ouvir, a palavra que destrói famílias, a palavra que faz com que milhares de mulheres percam sua independência de forma legal. E eu quase fui uma delas. Tudo começou com uma conversa que ouvi sem querer. Eu estava dobrando roupa na lavanderia quando ouvi César falando no telefone. Olha, eu e Renata estamos preocupados. Sim. A mãe dela está cada dia mais difícil. Estamos pensando em ver uma casa de repouso por alguns dias, só até ela aceitar ajuda profissional. Eu sei, mas ela não aceita nada. Sim, vai ser melhor para todos nós. Eu congelei. Eles queriam me colocar numa casa de repouso, sem minha permissão, sem minha opinião, sem meu direito de escolha. E para justificar isso, estavam criando uma narrativa onde eu era incapaz, confusa, irresponsável. Meu corpo inteiro tremeu, porque ali, naquele instante, eu entendi. Se eu não saísse daquela casa imediatamente, eu perderia minha vida do jeito que eu conhecia. Não por morte, mas por apagamento. E esse tipo de morte dói mais que a outra. Depois de ouvir aquela conversa, subi para o quarto e fechei a porta. Eu tremia. Tremia como se estivesse com febre. Tremia como se meu corpo estivesse tentando me avisar. Você precisa ir embora, agora. E foi nesse estado, com o coração acelerado, que Renata bateu na porta. Mãe! A senhora tá aí? Eu limpei o rosto, respirei fundo e abri. Tô. Ela entrou. Sentou na minha cama como se fosse psicóloga e disse: Mãe, eu percebi que a senhora anda mais estressada. Isso não é bom pro seu emocional. A senhora precisa aceitar que está envelhecendo. Foi aí. Foi exatamente aí, nessas palavras, que algo dentro de mim quebrou, como cristal rachado sendo forçado até partir, porque não era sobre envelhecer. Era sobre perder o direito de existir como adulta. Renata, eu disse com a voz baixa, firme. Eu estou envelhecendo, sim, mas não estou morta. Eu não perdi minha mente. Eu não perdi minha força. O que eu perdi foi a liberdade. Ela abriu a boca para falar, mas eu interrompi. Você tirou minha liberdade. Você tirou minha rotina. Você tirou minha autonomia. Você tirou meu dinheiro. Você quase tirou minha dignidade. Ela recuou 2 centímetros na cama. Mãe,
Eu só faço isso porque eu te amo. Eu bati a mão no peito. Isso não é amor. Amor não suga. Amor não invade. Amor não controla. Amor não te apaga. Amor não te transforma em criança. Amor não te transforma em funcionária. Amor não te transforma em incapaz. Ela estava pálida. Eu estava inteira. Porque pela primeira vez eu estava dizendo a verdade. E a verdade liberta. Mesmo quando dói, mesmo quando rompe, mesmo quando destrói laços que pareciam indestrutíveis. Renata, finalizei. Eu vou embora dessa casa. A reação dela foi um misto de susto e pânico. Mãe, a senhora não pode. Posso. A senhora não tem para onde ir. Eu arrumo. A senhora não tem saúde. Eu tenho mais saúde do que você acha. A senhora não pode viver sozinha. Posso. E vou. Ela começou a chorar. Eu não. Eu já tinha chorado tudo o que tinha para chorar meses atrás. Agora eu estava lutando. No dia seguinte, usei a casa vazia para continuar meu plano. Com Célia ao telefone, eu pesquisei pequenos apartamentos, vi anúncios de kitnetes, comparei valores, procurei locais próximos de mercado e farmácia, peguei número de imobiliárias, fiz lista de móveis essenciais, calculei gastos iniciais. Célia estava comigo o tempo todo. Mãe, a senhora quer morar onde? Onde eu puder ser eu mesma. A senhora quer ficar perto de mim? Pode ser. Mas não na sua casa, nem na dela. Tudo bem, mãe. A senhora vai ter seu canto. E a frase que ela disse depois nunca mais saiu da minha cabeça. Mãe, se a senhora voltar a ter sua liberdade, a senhora volta a ter sua vida. Sim. Sim, era isso. Liberdade e vida são irmãs gêmeas. Perder uma é perder a outra. Renata percebeu que algo estava acontecendo. Uma mãe não mente para os filhos, mas os filhos subestimam a inteligência das mães. Ela entrou no quarto no final da tarde e disse: Mãe, a senhora tá estranha, tá distante. Aconteceu alguma coisa? Eu olhei nos olhos dela. Os olhos da menina que um dia eu embalei no colo. A mesma que eu protegi da chuva. A mesma que eu defendi quando caiu da bicicleta e ralou o joelho. E disse a frase que ela menos esperava ouvir. Eu vou embora daqui e você não vai me impedir. Ela gelou. Mãe, não faça isso. A senhora precisa de mim. Não, Renata. Eu não preciso. A senhora não pode viver sozinha. Eu vivi sozinha por 50 anos da minha vida adulta. Mas e se a senhora ficar doente? Então eu enfrento. Mas como eu decidir? A senhora tá confusa. Não estou. Tá sim. Eu nunca estive tão lúcida. Ela começou a levantar a voz. Mãe, a senhora não tem condições de se virar. A senhora não entende como tá a sua situação. Eu respirei fundo e disse: Renata, quem não entende a situação é você. Eu estou indo embora porque eu recusei viver como prisioneira. Silêncio. E eu finalizei. Eu vou viver como mulher, não como sombra. No dia seguinte, Célia chegou de surpresa. Renata não esperava. Quando abriu a porta e viu a irmã mais nova ali, ficou desconcertada. Célia, o que você está fazendo aqui? Vim buscar a mamãe. Renata congelou. O quê? Vim buscar a mamãe. Ela vai ficar comigo por uns dias. Isso não estava combinado. Ela não precisa combinar nada com você. Eu saí do quarto com minha bolsa na mão. Renata me olhou como se o mundo estivesse caindo. Mãe, a senhora não pode fazer isso comigo. Eu toquei a mão dela e disse com toda a calma do mundo: Não é com você, minha filha. É por mim. E atravessei a porta. Atravessei como se estivesse cruzando um portal, como se estivesse renascendo, como se estivesse voltando para o mundo. E naquele momento, eu me senti viva de novo. Quando eu atravessei a porta da casa da Renata, senti algo que não sentia havia meses. Ar. Ar de verdade, ar de liberdade, ar de vida. O ar que entra nos pulmões e diz: Você voltou. Célia estava ao meu lado, segurando minha bolsa, como se segurasse algo sagrado. E segurava mesmo, porque ali, dentro daquela bolsa simples, estava tudo que me restava fisicamente. Meu RG, minha carteira de vacinação, um caderno velho de anotações e uma foto do Ernesto. Mas dentro de mim, eu carregava tudo que eu era. E essa era a parte que ninguém podia tirar. Quando chegamos no apartamento da Célia, ela me recebeu como gente recebe visita querida. Sem drama, sem exagero, sem tensão. Mãe, aqui é sua casa também, mas a senhora decide como quer viver. Eu não vou fazer por você o que você mesma pode fazer. Eu sorri. Sim, isso era cuidado, isso era amor. Não era controle, não era domínio, não era infantilização, era respeito. Passei os primeiros 3 dias dormindo até tarde, como não fazia há muito. Meu corpo estava exausto, mas minha alma estava acordando. No 4º dia, fiz algo simples, algo que talvez pareça pequeno para quem nunca perdeu a liberdade. Eu saí para caminhar, sozinha. O sol batendo na minha pele, o vento bagunçando meu cabelo, o barulho dos carros, o movimento da rua, tudo isso me deu uma sensação estranha, bonita,
indescritível. Eu não estava sendo vigiada, não estava sendo avaliada, não estava seguindo regras invisíveis. Eu estava apenas caminhando, eu mesma, no meu ritmo, na minha vida, e chorei. Chorei ali no meio da rua. Chorei de liberdade. 2 dias depois, sentei com Célia e disse: quero um apartamento só meu. Ela não se assustou. Ela sorriu. Eu sabia que a senhora ia dizer isso. E começamos a procurar. Passamos tardes inteiras ligando para imobiliárias, visitando kitnetes, avaliando preços. Eu fazia anotações como nos velhos tempos do ateliê. Térreo, sem escada. Janela grande, pega-sol. Mercado a 2 quadras, silencioso, mas não isolado. E quanto mais eu via possibilidades, mais eu sentia minha identidade voltando. Até que encontramos. Era um apartamento simples, muito simples. 1 quarto, uma sala pequena, uma cozinha estreita, um banheiro antigo. Mas tinha algo que nenhum lugar nos últimos meses tinha me oferecido. Uma janela. Uma janela só minha. E quando eu abri aquela janela pela primeira vez e o vento entrou, eu entendi que não estava alugando um imóvel. Eu estava alugando minha vida de volta. Assinei o contrato com a mão firme. Célia me olhou com lágrimas nos olhos. Mãe, eu estou tão orgulhosa da senhora. E naquele instante percebi, não é a idade que define a independência, é a coragem. E eu tive coragem, mesmo cansada, mesmo ferida. Mesmo magoada, mesmo com medo, porque o medo existe para ser enfrentado. Na primeira noite sozinha, no meu novo apartamento, fiz algo que parecera impossível meses antes. Eu cozinhei para mim mesma, uma omelete simples, com cheiro de casa, cheiro de vida, cheiro de Amélia. Coloquei o prato na mesa, me sentei e respirei fundo. Era só uma omelete, mas tinha gosto de vitória. Depois, peguei minha máquina de costura. A caixa estava ao meu lado, esperando o momento certo. Coloquei-a sobre a mesa, encaixei a linha no carretel, abaixei a agulha e quando apertei o pedal, o som da máquina ecoou pelo apartamento. O som mais bonito que ouvi em muito tempo, porque aquele toque, toque, toque não era só barulho de costura. Era o som da Amélia voltando. Era o som da minha alma remendada. Era o som da liberdade sendo costurada ponto por ponto. E naquele momento, eu sabia. Eu renasci. Depois de 2 dias, Renata ligou. Eu sabia que esse momento chegaria. Atendi. Alô, mãe? Silêncio. Mãe, a senhora está bem? Eu respirei fundo. Estou ótima. Ela soluçou. Eu reconheceria aquele choro em qualquer lugar. Mãe, eu não queria que a senhora fosse embora. Eu sei disso, Renata. Mas você queria que eu ficasse de um jeito que me apagava. Silêncio de novo. Ela chorava. Eu não. Mãe, eu nunca quis machucar a senhora, mas machucou. Machucou porque quis controlar minha vida, não cuidar dela. Eu só queria ajudar. Ajudar é deixar a pessoa ser quem ela é, não moldar a pessoa ao seu conforto. Mais silêncio. Depois, ela disse algo que me surpreendeu. Posso te visitar? Eu sorri. Não por vaidade, não por vitória, mas por amor. Pode, filha, quando você quiser. Nesse dia, entendi que o amor não é anulador. O amor verdadeiro só existe quando há fronteiras, quando há limites, quando há respeito. E agora, Renata estava aprendendo isso. As semanas seguintes foram como acordar de um coma emocional. Eu voltei a cozinhar minhas comidas favoritas, costurar vestidos para vizinhas, caminhar no meu ritmo, ler meus romances antigos, participar de um grupo local de artesanato, rir sem medo, chorar sem culpa. E o mais inesperado aconteceu. Eu voltei a me encontrar. E minha família precisou me reencontrar também. Sim. Porque quando uma mulher se recupera, o mundo inteiro ao redor dela precisa se reorganizar. Renata veio me visitar 2 semanas depois. Ela chegou tímida, sem aquele ar de comando. Sentou no meu sofá, olhou minha janela e disse: Mãe, agora eu entendo. A senhora precisava disso. E você também, Renata, respondi. Ela me olhou confusa. Você precisava que eu deixasse de resolver sua vida para que você aprendesse a resolvê-la sozinha. Ela ficou em silêncio. Mãe, eu quero ser uma filha melhor. Eu segurei as mãos dela. Então comece sendo filha, só filha, não dona da minha vida. Ela chorou. Eu a abracei. E naquele abraço senti que alguma coisa tinha sido restaurada. Não tudo. Ainda havia marcas, mas agora havia espaço para reconstruir. Gabriel, meu neto, veio me ver no fim de semana seguinte. Ele entrou no apartamento e disse: Vó, sua casa parece com você. Foi o elogio mais lindo que recebi na vida. Porque, por meses, eu vivi num lugar que não parecia comigo, numa rotina que não parecia comigo, numa existência que não parecia comigo. E agora, meu neto enxergava o que eu sentia. Eu tinha voltado a ser eu. Ele correu até minha máquina de costura, fascinado. Vó, a senhora voltou a costurar? Sorri. Voltei, meu amor. Voltei para nunca mais parar. E ele respondeu: Ainda bem. A senhora parece feliz. Sim. Eu estava feliz, mas não uma felicidade infantil, ingênua, superficial. Era uma felicidade adulta, madura, conquistada, renascida.
Certo dia, no grupo de artesanato, uma senhora nova chegou. 76 anos, corpo franzino, olhar triste. Sentei ao lado dela. Primeira vez aqui? Ela tentou sorrir. Minha filha me trouxe. Ela acha que eu fico muito sozinha. Reconheci o tom, a hesitação, o desconforto e perguntei: a senhora mora com ela? Moro. Depois que meu marido morreu, fui para casa dela, mas não é como eu imaginei. Eu respirei fundo e perguntei, com toda a delicadeza do mundo: a senhora está feliz lá? Ela olhou para baixo e murmurou: não. Eu segurei sua mão. Então sente-se aqui, porque eu tenho uma história para te contar. E naquele momento percebi: minha dor não foi em vão. Minha libertação não foi só minha. Minha voz agora podia abrir portas para outras mulheres. Eu podia ser exemplo. Eu podia ser farol. Eu podia ser alerta. Eu podia ser Amélia, inteira, livre, viva. Hoje, aos 72 anos, posso dizer: fui presa sem grades e me libertei sem ajuda do Estado. Me libertei com coragem, com verdade, com amor próprio e descobri a maior lição da minha vida. A liberdade não acaba quando a idade chega. A liberdade acaba quando você entrega sua autonomia para quem não sabe valorizá-la, mas ela pode ser reconquistada, sempre. E se você está vivendo algo parecido, ou se você teme viver isso um dia, ou se você tem mãe, pai, tia, avó, avô, por favor, escute o que eu vou te dizer agora. Idoso não é criança. Idoso não é incapaz. Idoso não é peso. Idoso é adulto, com história, com passado, com sonhos, com direitos. E ninguém tem o direito de roubar isso. Se você está preso numa rotina que te apaga, se você está vivendo num lugar que te enfraquece, se você está sendo tratado como dependente quando ainda é capaz, por favor, não aceite, não se apague, não se entregue, não desapareça. A vida é sua. A liberdade é sua, a voz é sua e, acima de tudo, nunca é tarde para recomeçar. Eu recomecei aos 72 e você pode recomeçar aos 60, 70, 80 ou quando decidir que merece viver de novo. Se essa história te tocou, se mudou algo dentro de você, se abriu seus olhos, então, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que pode estar vivendo essa mesma armadilha silenciosa. Porque, às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para salvar a própria vida. Obrigada por me ouvir. Obrigada por me deixar existir. E lembre-se, a liberdade não tem idade e a independência não expira.